As ações da CVC tá num padrão bem feio aqui, tá? Nenhum sinal de recuperação. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Eu sou o Jean, criador do canal. E no vídeo de hoje vamos fazer aquele estudo semanal das ações que chamam a atenção para essa semana. Lembrando que a semana vai ser um pouco reduzida, então estou gravando o vídeo hoje, dia 21 de fevereiro, carnaval. A Bolsa Brasileira ela só abre amanhã, depois da 1h30 ou 1h, não lembro exatamente. Então vamos começar aqui o nosso estudo falando das ações que a gente viu na semana passada. Então começando com as ações da Ambev, então ela vem num padrão de baixa, ela bate num alvo aqui que era em 12,64 e agora ela segue repetindo o mesmo padrão. Então perceba que todo movimento de lateralização que ela ocorre, ela faz um movimento de impulsão e aí ela sempre está vindo buscar aqui a média móvel de 20, próximo alvo para Ambev, R$ 12,30. As ações da Ambipar, depois de formar um pivô de baixa, ela bate no primeiro alvo em 20,89, próximos alvos em 20,37 e 19,50. As ações da Americanas, ela segue lateral. Eu vou continuar monitorando, caso ela venha perder esse fundo aqui, ela armaria um pivô de baixa para ir testar lá os 64 centavos. Banco do Brasil arma pivô. E aí já faz um movimento aqui de saída, e aí ele já arma um pivô de pós-rompimento. Então o próximo alvo para Banco do Brasil, 43,35. As ações da Brasil Foods ainda seguem lateral, ameaçando perder o último fundo. Ela já tem um movimento confirmando a saída, mas por enquanto vamos aguardar ver se ela consegue vir aqui perder o fundo em 6,27. As ações da Melius, depois de perder o fundo lá na casa de R$1, ela vem no movimento de impulso, correção, perde o fundo e agora vem num movimento de continuação para ir buscar o próximo alvo lá em 68 centavos. As ações da Cielo não evoluiu, eu aguardava ela acima dos 5,45. Por enquanto vou continuar de olho. Caso ela venha trabalhar acima dessa região, fica interessante para compras. Falando em compras, não é nenhuma recomendação de compra ou venda, são apenas os estudos semanais que eu realizo. As ações da CSAN, ela testa o fundo e aí ela vem testar também a LTB. Ela tá bacana aqui para uma possibilidade de venda, até mesmo perdendo a mínima desse candle deixado na sexta-feira. A confirmação do movimento de baixa, então ela vem perdendo os 15,15. As ações da Espaço Laser também seguem lateral, não evoluíram desde do estudo feito na semana passada. As ações da Ferbasa, ela já vem aqui num movimento bem bacana. Então eu já tenho aqui esse pivô confirmado, já ganhando o último topo, que era a máxima histórica. E o destaque vai lá para o OBV ascendente. Então o indicador aqui mostra um volume financeiro entrando no ativo. As ações da Frasli confirmou o pivô de alta. E agora ela já trabalha nessa região de resistência, que é a média móvel de 200. Vamos ficar de olho, ver se ela consegue trabalhar acima dessa região. As ações da LOGG3 não evoluíram nessa situação. Caso eu tivesse feito a entrada na compra no papel, aqui eu já teria saído, não tinha interesse em continuar na ação depois dessa movimentação. As ações da M Dias Branco também não evoluíram. Ela até vem testar aqui o fundo em 32,78, porém, apesar dela ter aqui um padrão de baixa, ela não me demonstra muita força, então não me dá uma certa confiança para ficar aqui na venda nas ações da M Dias Branco. Também ela me mostra muito pavio, então é uma ação que acaba sendo um pouco perigosa. As ações da Prio, que eu aguardava ela e buscar o próximo alvo lá em 46,30, ela vem para baixo e já vem aqui num movimento de pivô de baixa. Então o primeiro alvo para esse pivô de baixa em Prio é em 47,33. E por último, a gente havia comentado das ações da Soma. Então eu aguardava ela perder esse fundo aqui. Então ela não perdeu, ela acaba vindo para cima, ela ainda segue aqui num padrão de
mastro bandeira, então aqui a movimentação do mastro, formação da bandeira. Então caso ela venha trabalhar abaixo aqui dos 8,86, ela ainda fica num movimento bem bacana para ir buscar lá os 7,50. Bem, então essas foram as ações da semana passada. Vamos dar uma olhada nas ações que chamam a atenção para essa semana. Então começando com o Ibovespa, ele está dentro aqui dessa região aqui de armadilha entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20. Vou ficar monitorando caso ele venha perder aqui esse fundo. E aí ele armaria um pivô de baixa para vir buscar aqui a região dos 5.200 pontos. Dólar segue num padrão de indefinição. Não tem muito o que falar sobre o dólar. Ele segue num padrão lateral, até num período gráfico um pouco maior. Ele tem aqui um canal de baixa formado. Porém, para um prazo um pouco mais curto, o dólar segue indefinido. As ações da Petrobras seguem num padrão bacana aqui de continuação de alta. Então agora se segurando aqui na média móvel de 8. Eu vou ficar observando se ela consegue trabalhar acima dos 27,10. Grande possibilidade de continuação no movimento de alta. As ações da Vale ainda seguem lateral aqui dentro dessa região. Então eu ainda vou continuar monitorando aqui para uma possibilidade de um padrão de mastro bandeira e uma possível onda 3 para baixo. As ações da VEG, depois de passar um bom período lateral, então ela consegue ganhar essa região aqui de resistência. Aqui eu posso estar colocando as bandas de Bollinger. E aí então perceba que aqui você tem um estreitamento das bandas, essas linhas meio marrom. Então você tem o estreitamento da banda. E aí aqui eu tenho o primeiro candle que fecha acima das bandas de Bollinger. Então isso aqui ele me indica uma possibilidade de início de uma grande volatilidade nas ações. Eu também posso estar vindo aqui no gráfico semanal. E aí aqui no gráfico semanal eu teria a situação do impulso, lateralização ou correção. E aí aqui já saindo desse movimento, então seria um movimento de pivô de alta no gráfico semanal. Então as ações da VEG tá bem bacana. Vou continuar monitorando aí para a próxima semana e para os próximos dias. As ações da SLC então ela fica lateral, aguardando a média móvel de 20. Agora eu vou ficar de olho caso ela consiga ter o rompimento aqui dessa resistência em 52,94. Ela vai ficar bem bacana aí para ir buscar alvos lá em 55,60. As ações da Natura seguem num padrão bem bacana aqui de continuação, então conseguindo ganhar essa resistência já trabalhando acima. As ações da Marfrig seguem num padrão de baixa. Então, por enquanto, eu aguardo ela aqui nos 6,20. Quero ver como que ela se comporta caso ela chegue aqui nessa região de preço. Caso ela venha perder lá a região dos 6,20, eu vou ficar de olho para a possibilidade dela vir buscar aqui o fundo do canal. As ações da Lojas Renner, eu identifiquei uma divergência aqui no indicador OBV. Então eu tenho essa situação do OBV ascendente e eu tenho essa região aqui de preço. Então perceba que eu tenho uma divergência aqui entre a formação, inclusive no último candle deixado, perceba que o OBV já trabalha acima do último topo. Então ele seria essa região aqui de topo no OBV. E o preço, apesar de estar quase R$2 abaixo, ele já tem aqui um OBV acima dessa região. Então aqui Lojas Renner, grande possibilidade dele vir buscar os 22,40 e até aqui uma formação de um fundo duplo. As ações da Leve 3, ela segue num padrão, desde que ela inicia aqui um movimento de alta, ela está sempre respeitando aqui a média móvel de 20. E agora ela vem tocar de novo na média. A única coisa que eu preciso estar de olho é que eu tenho essa região aqui de máxima histórica, então geralmente é a região que tem dificuldade do preço passar de primeira. Mas aqui ele está num padrão bem bacana de continuação de alta. As ações da JBS, depois dela vir tocar aqui no primeiro alvo em 18,21, ela faz o pullback exatamente aqui na região de fundo. Então ela vem testar o fundo e agora ela vem aqui num padrão de continuação.
Então aqui, caso ela venha perder ali a região dos 18,20, ela abre alvo lá para R$ 17,08. As ações da CVC tá num padrão bem feio aqui, tá? Nenhum sinal de recuperação. Então ela ameaçando perder o último fundo ali em R$ 3,65. Na verdade ela já perde o fundo e agora fazendo pullback. E aí caso ela venha confirmar aqui a perda dos R$ 3,41, ela abre alvo lá para R$ 2,69. Então isso aqui aparenta ser pouco, mas lá dos R$ 3,68 até R$ 2,69 a gente está falando de quase 30% de queda aí no preço das ações. Então as ações da CVC tá bem complicado. As ações da CIA também eu tenho um pivô de baixa aqui já confirmado. Então ela até teve aqui um movimento de alta depois que teve uma notícia aí que a possibilidade da Lojas Renner estar comprando a CIA. E aí ela teve uma frustração nesse movimento. Eu tenho aqui um movimento de impulso. Na semana passada então sai a notícia que Lojas Renner não tinha nenhum interesse em comprar nenhuma das suas concorrentes, então agora a CIA já vem aqui num padrão de baixa. Então vou continuar monitorando, aguardando ela aqui em R$ 1,91. Inclusive até a grande possibilidade de acabar perdendo esse fundo aí nessa região. As ações da BB Seguridade eu até achei que depois desse movimento ela iniciaria aqui um movimento de baixa, mas na verdade esse aqui foi um padrão de mergulhada dupla, um padrão de ABC para continuação de alta. Caso ela ganhe essa região aqui dos 36,30, então o próximo alvo para BB Seguridade é lá em 38,25. E por último as ações da Alpargatas, que depois de sair o balanço da empresa, ela bate aqui no segundo alvo em R$ 10,51. E aí agora ela vem no padrão de lateralização. Então ela é um padrão aqui indicando aqui uma continuação de baixa. E aí o próximo alvo é lá em R$ 8,97. E agora passando aqui, dando uma olhada nos ativos lá no exterior, começando aqui com criptomoedas. Então o Bitcoin que está num padrão bem bacana aqui de impulso, correção, e agora ele já vem aqui querendo armar o movimento de saída dessa região. Então colocando aqui no gráfico semanal, perceba que eu tenho aqui um pivô de alta já confirmado. Próximo alvo para o Bitcoin é lá em $26.049. A única coisa que eu vou continuar aguardando é o Bitcoin trabalhar acima dessa região, então ele me confirmaria aqui um pivô de saída desse movimento. Então ele confirmaria esse movimento aqui. Não vou passar pelas outras criptomoedas, todas elas estão com o mesmo padrão ali seguindo o Bitcoin. O minério de ferro ele teve a sua saída para cima, porém esse candle que ele está deixando hoje aqui, ele é um candle bem feio aqui, depois de tentar ganhar essa região aqui, ele deixar esse candle com esse pavio aí, ele não me demonstrou muita segurança para a continuação de alta no minério de ferro. Vou continuar monitorando, mas o petróleo segue dentro dessa região, por enquanto em definição. Agora eu tenho que esperar aguardar ou ele saindo aqui dessa região de topo, lá perto dos $90 o barril, ou ele trabalhar abaixo dessa região aqui. A bolsa americana, que eu até aguardava aqui ela saindo dessa região para cima, ela não consegue, ela já vem para baixo. Ela já vem para baixo, então ela teve aqui uma frustração nesse movimento e agora já trabalhando inclusive abaixo da média móvel de 20. Bem, então é isso, pessoal. Essas são as ações que eu vou ficar de olho nessa semana um pouco mais curta. Então amanhã a Bolsa Brasileira só abre depois de 1 hora. E aí então temos somente amanhã meio-dia e aí quinta e sexta-feira. Então a semana bem reduzida. Mas vamos ficar de olho. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço, até a próxima.